Olá e muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Seja muito bem-vindo à sua O Dia TV. Está entrando no ar nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Daqui, direto da redação multimídia do Sistema O Dia de Comunicação, a segunda edição do seu jornal O Dia News. Fique atento, que os nossos destaques de hoje são os seguintes. Secretaria de Justiça do Estado do Piauí abre inquérito para investigar a morte de um detento que fazia capina na casa de um agente penitenciário. Hoje também vamos falar da Corrida pela Vida que está sendo promovida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. E mais, na edição desta quinta-feira, ainda vamos falar sobre as consequências das fortes chuvas que estão caindo por todo o estado. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do seu jornal O Dia News, segunda edição, que está apenas entrando no ar. E para abrir esta edição desta quinta-feira, continuamos a falar sobre chuva e as consequências dessas quedas d'água para todo o estado. Muitos municípios do interior e também a capital estão sofrendo as consequências. O estado é solicitado quando a situação passa do limite de resposta do município. Os que solicitaram ajuda do estado foram Parnaíba, Luiz Correia, José de Freitas, Lagoa Alegre, São João do Arraial, Capitão de Campos e Campo Largo. Tanto as zonas urbanas dessas cidades estão bem complicadas, como as zonas rurais. Parnaíba tem algumas comunidades rurais que estão sofrendo isolamento, ou de comunidades ou de residências. E nos demais municípios, questões de enxurradas que têm provocado danos em residência, plantações, inundações de plantações, rompimentos de pequenos açudes. E isso fez os prefeitos nos procurarem para decretar essa situação de emergência. Nessas cidades, a situação está muito grave. Barreiras de pequenos açudes já foram rompidas. Residências, ruas e avenidas estão totalmente inundadas. As plantações estão danificadas. Com esse decreto publicado no Diário Oficial da União, a União e o Estado devem se responsabilizar por todos os danos. O decreto ele facilita um pool de ajudas que o Estado pode enviar para esses municípios, desde o socorro, que o Corpo de Bombeiros chega, faz o socorro às vítimas, como também a assistência humanitária, que é a questão de alimentação, hidratação, a questão de dormitório e higiene pessoal e higiene doméstica. A capital também está em estado de emergência. Nessa primeira etapa, a responsabilidade é do município. Caso os prejuízos ficarem mais graves, o Estado deve ajudar. Com as chuvas fortes, muitas avenidas em Teresina ficam intrafegáveis. Parte da Avenida Joaquim Nelson, Zona Sudeste, foi tomada pela água. Um ônibus escolar ficou preso e não pode mais sair do local. Com o nível mais baixo, alguns ainda se arriscam para passar. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o retorno e arrodear lá pela usina de livramento e até o Morro do Uruguaia. Assim, tá bem complicado, né? Como podemos ver aqui, a avenida aqui toda alagada, né? Vários pontos de Teresina alagados, muitas pessoas perdendo as residências e tal, e aí fica bem complicado, né? Devido às chuvas, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, decretou emergência em nossa cidade. As recentes chuvas que caíram em Teresina e em várias cidades do estado elevaram o nível dos rios que cortam a cidade, causaram vários transtornos à população e fizeram o prefeito Firmino Filho decretar estado de emergência. Basicamente, foram 3 os fatores de risco. De um lado, nós temos o aumento das águas do Rio Poti. Lá, do lado do Ceará, por exemplo, vários açudes já estão transbordando, já estão sangrando. E nós deveremos ter, nas próximas horas, um novo aumento, né, do nível de água do Poti. O segundo fator de risco importante que está acontecendo, o rio Parnaíba também está cheio, também está já na situação de alerta. E não menos importante é porque nós temos recebido muitas chuvas na própria cidade de Teresina. Ou seja, as 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, coloca as áreas ribeirinhas em situação de alerta e, ao mesmo tempo, aquelas áreas de baixões na cidade de Teresina, as áreas de lagoas, também devem ser consideradas uma situação de alerta.
Somente no mês de abril foram mais de 200 milímetros de chuva e a previsão é que elas continuem caindo de forma intensa. O rio Parnaíba vem subindo e a sua bacia recebendo água a cada dia. A situação do rio Poti é alarmante, podendo colocar em risco a população ribeirinha. Nesta quinta-feira, o rio deve receber mais 50 centímetros de água. O prefeito visitou ontem áreas alagadas e pontos críticos da cidade. Disse que a prefeitura está preparada para agir em casos concretos. Nós chegamos na Zona Norte e o sistema de drenagem que foi feito lá pelo programa Lagoa do Norte está funcionando. Tanto é que nós não tivemos problemas relacionados às lagoas da Zona Norte. Tivemos também, visitando aqui a Zona Leste, ali no projeto Mandacaru, a situação um pouco mais preocupante, porque a água do Poti está se elevando e, ao mesmo tempo, está represando as águas que vêm do antigo riacho Mandacaru. Então, a compota já foi levantada e já está começando a bomba a soltar, sugar a água que vem do Mandacaru e jogar no Poti. Então, aquilo ali também é um ponto de risco, ponto crítico do Beira-Rio. Então, vamos estar alertas, as SDU estão alertas, a SDU Sudeste alerta, especialmente preocupado ali com a Vila Verde Pantanal, a Zona Sudeste alerta, a Zona Norte também, alguns problemas relacionados lá a Santa Maria da Codipe, especialmente relacionados com a habitação. A Zona Sul foi a mais atingida, não pelas áreas ribeirinhas, mas por conta de vários problemas de drenagem que nós temos, alguns já mais históricos e outros mais recentes. Apesar de considerar importante a questão do escoamento e acreditar que a estrutura de drenagem é insuficiente, esse é o último item da agenda da Prefeitura. E o monitoramento do Serviço de Geografia do Brasil aponta que os leitos dos rios Parnaíba e Poti começam a baixar. A dona Lúcia trabalha no Encontro dos Rios e vende artesanato, mas ela foi surpreendida. Além das suas mercadorias, a água do rio Parnaíba também estava no seu ponto de vendas. A água veio até onde nós estamos aqui, mais ou menos. Previsão de chuva, a tendência era subir mais a água. Ela usou de um artifício para ser a sua estação de medição de água. A garrafa sinalizava que o nível do Parnaíba estava baixando. O que preocupa o Serviço Geológico do Brasil, aqui no Piauí, é o nível do rio Poti, porque ele é um rio que sobe muito rápido e está em estado de atenção. Mas o que tranquiliza é o nível do rio Parnaíba, que é controlado pela barragem de Boa Esperança. Hoje ela está operando com aproximadamente 85% da sua capacidade. Então, existe uma regra operacional que é definida pelo Operador Nacional do Sistema, que é o órgão que coordena a geração de energia elétrica no país, a Chesf, que é o operador da barragem, e a Agência Nacional de Água. Então, a cada ano é definido em que nível máximo o reservatório pode estar a qualquer instante, para que não tenha perigo nem para o reservatório, nem para eventuais cheias que podem acontecer no rio. No Poti, a gente já atingiu a chamada cota de alerta, então que já precisa ter essa mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro. A sociedade tem que estar atenta, mas a gente não tem um risco iminente de inundação. Então a gente está atento, estamos prestando atenção. Então eu vou fazer uma analogia, A gente já acordou, vestiu a roupa e está pronto para correr se for preciso, Então isso é o nível de alerta. E no próximo bloco da segunda edição do seu Jornal Dia News você confere como foi o protesto de cadeirantes que foi realizado na Câmara Municipal de Teresina contra o transporte eficiente na nossa capital. A gente volta já.